Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre você que está aí no seu trabalho, que está aí dirigindo o seu carro, dentro do ônibus, do metrô, onde quer que você esteja. Que a paz de Cristo alcance você nesse momento. Amém? Hoje eu quero falar sobre um tema aqui no Minuto com Deus, que as pessoas me perguntam bastante. Como ser abençoado por Deus? Como eu posso ser abençoado por Deus? O que fazer para viver uma vida abençoada? Você já se perguntou como receber as bênçãos de Deus? Você já pensou a respeito disso? Eu peço que você fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque talvez muitas perguntas que você tem feito sobre ser abençoado serão respondidas aqui. Presta atenção. Muitas pessoas desejam as promessas de Deus, mas elas não sabem como alinhar a sua vida com a vontade dele. Como nós podemos experimentar essa abundância em todas as áreas, mas principalmente a abundância espiritual? O que a Bíblia nos ensina sobre viver debaixo da bênção divina? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, eu convido você a ouvir essa mensagem até o final. Amém? Mas antes de tudo, eu quero começar orando por você, pela sua família, por todas as áreas da sua vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o coração aberto para receber a Tua direção e a Tua bênção. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que está me ouvindo agora, para que ela compreenda que as Tuas promessas são para aqueles que andam nos Teus caminhos. Que toda dúvida, todo medo, toda insegurança e toda incredulidade sejam dissipados agora. Que nenhuma barreira espiritual impeça essa vida de experimentar a plenitude da Tua graça. Eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, essa irmã e esse irmão em todas as áreas da sua vida. Sua casa, seu trabalho, sua saúde, sua vida espiritual. E que ela entenda que a maior bênção de todas é a Tua presença. E que buscar a Ti de todo o coração é o primeiro passo para viver uma vida abundante. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos ouve. E é por isso que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante. Dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos que são postados aqui diariamente. Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem com que nós alcancemos milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. No final da mensagem, eu vou orar por você, por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé: eu serei abençoado. Eu serei abençoada. Escreva isso com convicção. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Presta atenção. A chave para ser abençoado, para ser abençoada, está na obediência.
Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2, Deus diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Presta atenção, a obediência à palavra de Deus é o caminho para experimentar as suas bênçãos. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas nós ignoramos os princípios estabelecidos por Deus. Nós não podemos querer as promessas sem viver conforme a vontade de Deus. A obediência gera frutos e Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade. Segunda coisa, Deus se agrada de pessoas que têm um coração generoso. Provérbios capítulo 11, verso 25, está escrito o seguinte: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Uma vida abençoada não está relacionada somente a receber, mas também a dar. Quem abençoa os outros será abençoado. Deus se agrada de um coração generoso, de um coração que esteja pronto para ajudar. A bênção não é só sobre o que recebemos, mas sobre o que compartilhamos. Quando nos tornamos um canal de bênção na vida dos outros, Deus nos abençoa. Deus nos faz prosperar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Terceira coisa, terceiro princípio que é importante você saber. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33. Jesus está nos dizendo, olha só, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Muitas pessoas correm atrás de bênçãos materiais, mas esquecem que a verdadeira prosperidade vem quando colocamos Deus no centro da nossa vida. A maior bênção não é o que Deus pode nos dar, mas é a presença dele em nós. Se você deseja ser abençoado, priorize a sua vida espiritual. Faça de Deus a sua prioridade e ele vai cuidar do restante. Amém? Quando você estiver buscando a Deus em primeiro lugar, as outras áreas da sua vida vão se alinhar, vão se equilibrar, se organizar. Quarta coisa que nós podemos aprender hoje através desse breve estudo: viva com gratidão. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes a bênção já está ao nosso redor, mas nós não conseguimos percebê-la, porque estamos sempre focados naquilo que nos falta. Um coração grato reconhece a bondade de Deus em tudo e por isso atrai ainda mais bênçãos. Quando nós aprendemos a agradecer, a nossa perspectiva muda e a nossa fé cresce. Deus abençoa aqueles que têm um coração grato, um coração agradecido. Olha só, ser abençoado por Deus não significa apenas receber coisas boas, mas viver uma vida
alinhada com os propósitos dele, com a vontade dele. A verdadeira bênção é ter um relacionamento profundo com Deus. É andar em obediência, é praticar a generosidade, é buscar o reino do Senhor em primeiro lugar e ter um coração agradecido por tudo aquilo que nós temos. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Agradeça a Ele. Agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça a Deus pelos seus sentidos, pela sua visão, pela sua audição, pelo seu paladar, pelo seu tato. Agradeça ao Senhor. Deus quer te abençoar, mas Ele deseja, acima de tudo, que você o conheça, que você se aprofunde no conhecimento dEle e ande nos seus caminhos. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você quer ser abençoado em alguma área específica da sua vida, escreva aqui nos comentários qual é essa área, o que tem te faltado. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui e nós vamos orar juntos. Eu vou orar por todos os pedidos de oração que forem escritos aqui. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com gratidão, com humildade, reconhecendo, Pai, que toda bênção vem de Ti. Ajuda-nos a viver conforme a Tua palavra, a buscar o Teu reino em primeiro lugar e a ter um coração generoso e grato. Se existe algo que tem nos afastado das Tuas promessas, que tem impedido o Teu agir em nossa vida, nos mostra, Senhor, e nos ensina a caminhar de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, derrama a Tua graça sobre essa pessoa que está orando comigo agora. Fortalece a fé desse irmão e dessa irmã e mostra a eles que a maior bênção de todas é a Tua presença. Eu quero orar, meu Pai, por cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor já conhece cada um deles. O Senhor sabe das dores, dos desafios e das necessidades. Para aqueles que oram em busca da cura, que o Senhor estenda as Tuas mãos e opera um milagre nessa vida. Para aqueles que lutam contra as dificuldades financeiras, ó Deus, que o Senhor abra as portas, que o Senhor dê provisão a essa casa, não deixe que nada falte para essa família. Para aqueles que enfrentam crises familiares, que o Senhor dê reconciliação, que o Senhor restaure a paz e a alegria nesse lar. Ó Deus, tem muitas pessoas que são alcançadas por essa mensagem, que nesse momento se sentem sozinhas e abatidas. Mas eu peço que o Senhor renove a força delas, encha o coração delas de esperança. Ó Deus, que cada pedido mencionado aqui nos comentários seja respondido de acordo com a Tua vontade, porque nós reconhecemos que a Tua vontade é soberana e que ela é melhor do que a nossa vontade. Eu quero orar ainda, meu Deus, por aqueles que estão afastados de Ti, pelas pessoas que se afastaram dos Teus caminhos e que, pela Tua misericórdia, hoje foram alcançadas por essa mensagem. Que hoje seja um dia de retorno, um dia de renovação espiritual. Que essa pessoa sinta o Teu amor, chamando ela de volta, e que ela encontre forças para recomeçar. Fortalece a fé dessa pessoa que está me ouvindo agora, Deus. Dê a ela paz, dê a ela direção,
Dê a ela coragem para continuar confiando em Ti. Que ela possa experimentar uma nova fase na sua vida, repleta da Tua presença, cheia das Tuas bênçãos. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Não saia sem dar o like no vídeo e sem escrever essa declaração aqui. Eu serei abençoado. Eu serei abençoada. Amém? Escreva isso com convicção. Escreva isso pela fé. Não importa como esteja a sua situação. Não importa que tipo de problema você esteja enfrentando. Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Essa mensagem abençoou o seu dia? O Espírito Santo ministrou de alguma forma ao seu coração? Então não guarde apenas para você. Mande essa mensagem para os seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar. Selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todos os seus contatos. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. E eu quero convidar você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Aqui, na descrição do vídeo e no comentário fixado, tem o link para você conhecer todos eles. Nós temos o canal Minuto com Deus Animações, tem o canal Pastor Edivaldo Oliveira, o canal Minuto Reflexão e o canal Minuto com Deus Kids. Todos esses canais postam vídeos diariamente para a sua edificação. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Durante essa semana, nós refletimos sobre a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Cada parte dessa oração tem muito a nos ensinar sobre como viver em comunhão com Deus, como depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. Ontem eu não tive como gravar a mensagem do dia, porque eu estou resfriado e a minha voz estava muito rouca. Mas hoje eu estou aqui para compartilhar a última mensagem dessa série e em uma próxima oportunidade eu vou gravar a mensagem que deveria ter gravado ontem, que seria Perdoa as nossas ofensas. Hoje nós vamos falar sobre uma expressão que Jesus usou na oração do Pai Nosso, que foi livrai-nos do mal. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 13. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Apenas a parte A desse versículo. Esse pedido de Jesus é muito profundo, porque nele nós reconhecemos que enfrentamos perigos espirituais todos os dias. Nós vivemos em um mundo onde somos constantemente cercados por tentações. Mas nós também contamos com a graça de Deus para nos proteger e nos guiar. Então, nessa reflexão de hoje, nós vamos entender como nós podemos vencer o mal, olhando para os ensinamentos de Jesus, para a sua vitória sobre as tentações e as ferramentas espirituais que ele nos deixou. Antes da gente começar, eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários: minha vida está guardada em Deus. Declare isso com fé, irmãos. Minha vida está guardada em Deus. Escreva também aqui o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você e por todas as áreas da sua vida. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like no vídeo, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Deixou o seu joinha aqui? Que Deus te abençoe. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Ou se você quiser, você também pode nos ajudar pelo Pix.
A chave é o nosso CNPJ e vai estar aqui na descrição desse vídeo. Completando esse texto que eu li, eu quero ler também no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no verso 41, onde está escrito: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus falou isso aos discípulos no Getsêmani, momentos antes dele ser preso. A fraqueza da carne nos lembra que, sem vigilância e oração, nós nos tornamos vulneráveis. Ser vigilante é estar atento aos ataques do inimigo e às nossas próprias inclinações para o pecado. Assim como os discípulos, muitas vezes nós dormimos espiritualmente, quando deveríamos estar atentos. Jesus nos dá o exemplo. Ele mesmo orava constantemente. Ele se fortalecia para enfrentar os desafios e para resistir às tentações. Agora é importante você entender que Deus é fiel e Ele não nos deixa sozinhos enquanto nós estamos enfrentando o mal, enfrentando as tentações. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo escreveu o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Nenhuma tentação é insuperável quando eu e você estivermos em Cristo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Toda tentação pode ser vencida quando nós estivermos em Cristo. Deus conhece as nossas limitações e, na sua fidelidade, Ele sempre provê uma fuga. Por isso é essencial manter a nossa confiança em Deus, manter a nossa comunhão com Ele e buscar refúgio nele nos momentos de provação. Quando você enfrenta as tentações, você tem que se lembrar que elas não têm o poder de vencer você, se você estiver ancorado em Deus. A fidelidade do Senhor é a nossa segurança. Outra coisa importante que nós temos que considerar é que devemos resistir ao diabo e nos submetermos a Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, está escrito: portanto, sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A submissão a Deus é o ponto de partida para a vitória espiritual. Sem ela, resistir ao diabo se torna inútil. Quando nós nos entregamos completamente ao Senhor, o inimigo perde o domínio sobre as nossas vidas. Jesus nos mostrou o caminho lá no deserto. Ele resistiu às tentações usando a palavra de Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo e fortalecido ainda pelo jejum. Assim ele derrotou Satanás. Da mesma maneira, nós devemos estar espiritualmente fortalecidos para enfrentar as tentações e as batalhas diárias. E como nós nos fortalecemos? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, orando todos os dias. Por isso esse canal aqui existe. O nosso propósito é trazer para você uma reflexão diária da palavra de Deus. Irmãos, nós temos que entender que o mundo espiritual é real. Ele não é fictício. E as armas espirituais para vencer o mal estão à nossa disposição. Jesus nos deixou ferramentas poderosas para vencer o inimigo. O jejum e a oração eu já falei. Basta a gente ver que, antes de enfrentar o diabo, Jesus jejuou e orou. O jejum nos ajuda a dominar a carne e a focar em Deus. Outra arma que nós precisamos ter é a palavra de Deus no nosso coração e nos nossos lábios. Jesus conseguia resistir às tentações porque estava cheio da palavra de Deus. Cada tentação era rebatida com a Escritura, mostrando que a palavra é uma arma contra o inimigo. E outra coisa que você deve ter é a presença do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós temos discernimento
e poder para resistir ao mal. Eu e você estamos em uma batalha constante, mas em Cristo a nossa vitória é certa. Quando nós oramos, como Jesus ensinou, livrai-nos do mal, isso não é apenas um clamor por proteção e não deve ser somente uma repetição automática, mas sim um compromisso de viver em submissão a Deus, confiando na sua fidelidade e usando as ferramentas espirituais que Ele nos deu. Jesus venceu o mal para que nós também pudéssemos vencê-lo. Eu e você não estamos sozinhos nessa luta. Amém? Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Nesse momento eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por essa palavra tão edificante, tão poderosa e que vai abençoar muitas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos. Obrigado por nos ensinar a orar e por nos mostrar que podemos pedir a tua proteção contra o mal. Reconhecemos que somos fracos, que somos vulneráveis e que sem ti não podemos resistir às tentações que enfrentamos todos os dias. Hoje, Senhor, nós nos submetemos à tua soberana vontade e pedimos ao Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos, ó Pai, das armadilhas que o inimigo tem colocado em nosso caminho. Nos dê discernimento para reconhecer os perigos espirituais. Ajuda-nos a ser vigilantes e a buscar a tua presença em oração, assim como Jesus nos ensinou. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos fortaleça com a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Enche-nos com o teu Espírito Santo, para que possamos resistir a toda e qualquer tentação e viver de forma que agrade o Senhor. Eu oro, meu Deus, por todos aqueles que enfrentam lutas espirituais, tentações e provações. Que cada pessoa encontre refúgio em ti, Senhor, e que a tua fidelidade seja revelada a esse irmão e a essa irmã, em todas as áreas de suas vidas. Eu também quero clamar ao Senhor por aqueles que enfrentam enfermidades, aqueles que enfrentam dificuldades nos relacionamentos familiares, as pessoas que estão enfrentando crises financeiras ou desafios emocionais. Pai, por misericórdia, estende a tua mão de poder e traz cura, restauração e paz. Que todos possam experimentar o teu amor e o teu cuidado, sabendo que tu és um Deus fiel. Nós declaramos que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, pois nós somos teus filhos, estamos guardados e protegidos pelo teu sangue. Entregamos tudo a ti e confiamos que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós oramos e desde já te agradecemos, porque não oramos por nós mesmos, mas oramos baseados e respaldados pelo sangue do teu Filho Jesus, derramado na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o Senhor te livre de todo mal durante essa semana. Que você possa orar, vigiar e tomar posse de todas as armas espirituais que Deus colocou à sua disposição. Declare pela fé: eu sou vencedor, eu sou vencedora. Minha vida está guardada em Deus. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de trazer esperança na vida das pessoas. Clique aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão, para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, preenchendo cada detalhe
com o amor de Deus incondicional e com a sua graça infinita. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem poderosa de fé, esperança e transformação. Todos os dias são novas oportunidades que Deus nos dá para nos aproximarmos mais dele e para agradecermos pela sua misericórdia, que é incomparável e sem limites. A cada manhã, o Senhor renova as suas promessas sobre nossas vidas, nos dando a chance de recomeçar, independentemente do que aconteceu ontem ou até mesmo hoje. Deus é capaz de fazer algo novo, extraordinário e milagroso em sua vida. Algo que você talvez nem tenha imaginado. Recentemente, enquanto eu lia os comentários dos vídeos, uma mensagem específica me chamou bastante a atenção. Um irmão escreveu o seguinte: Pastor, eu leio a Bíblia todos os dias, oro constantemente, mas parece que nada muda. Está tudo muito ruim e eu estou muito insatisfeito. Essas palavras me fizeram refletir de uma forma muito profunda. Muitas vezes, mesmo quando estamos buscando a Deus, nos dedicando em oração e meditando na palavra dele, nós podemos sentir que nada está avançando em nossas vidas, que estamos estagnados e que o cenário ao nosso redor permanece inalterado. Esse sentimento de insatisfação pode ser desafiador, mas eu quero te dizer que Deus nunca nos abandona. Essa situação me fez lembrar do povo de Israel, que passou longos 40 anos caminhando em círculos no deserto. Deus havia prometido a eles uma terra de abundância, uma terra onde manava leite e mel, mas eles não chegaram lá imediatamente. E você pode se perguntar, por que isso aconteceu? A resposta está no coração. O coração deles ainda não estava pronto para receber a promessa, para viver plenamente o que Deus tinha preparado. E talvez hoje algo semelhante esteja acontecendo com você. Talvez você esteja se perguntando por que as coisas ainda não mudaram, mesmo com suas orações, mesmo com a sua busca constante. Deus pode estar preparando o seu coração para algo maior. Muitas vezes, o deserto que enfrentamos em nossas vidas não é apenas um lugar de dificuldades ou desafios, mas também um lugar de aprendizado e transformação. O Salmo 34, no versículo 19, nos diz: O justo passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Mesmo quando nos encontramos em meio a tribulações, dores e angústias, Deus está ali, trabalhando em nossa vida, mesmo que não percebamos. A transformação externa, aquela que tanto desejamos, só acontece quando permitimos que Deus opere primeiro uma transformação interna em nossos corações. Quando estamos dispostos a mudar por dentro, o Senhor começa a manifestar as mudanças por fora. Se você recebe pela fé essa palavra, deixe o seu like no vídeo. Sabe, irmãos, às vezes não nos damos conta, mas acabamos ficando presos em uma rotina de reclamação e pessimismo, sempre focados nas dificuldades e esquecendo de olhar para aquilo que Deus já tem feito e aquilo que Ele ainda pode fazer. Sem perceber, criamos barreiras com a nossa própria atitude. Deus está esperando que tomemos uma postura diferente, que abramos nossos corações para a mudança que Ele deseja realizar dentro de nós. O deserto tem o poder de moldar o nosso caráter, de nos tornar mais fortes, mais dependentes de Deus, mas também pode nos endurecer e nos tornar amargurados, se não soubermos lidar com Ele da maneira correta. É por isso que muitas vezes nos sentimos como aquele irmão que comentou: nada muda, está tudo ruim. Quando nos deixamos levar pelo desânimo, reclamando constantemente das circunstâncias ao nosso redor,
podemos facilmente perder de vista o que Deus está tentando nos ensinar. O foco excessivo nos problemas pode nos cegar para as soluções que estão bem à nossa frente. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até mesmo você que já é inscrito. Pois assim, o YouTube vai enviar direto para o seu celular um aviso toda vez que eu postar uma palavra nova para você. Eu quero te lembrar de uma verdade fundamental. Deus nunca te abandona. Ele está com você em cada momento, mesmo nas horas mais difíceis e mais sombrias. Muitas vezes Deus trabalha em silêncio, nos bastidores, preparando o cenário perfeito para algo grande que Ele está prestes a realizar. Assim como aconteceu com Jó, Deus pode restaurar tudo o que foi perdido em sua vida. Jó, um homem justo, passou por um período de extremo sofrimento, perdendo seus bens, sua família e até sua saúde. Mas algo extraordinário aconteceu. No momento em que ele orou pelos seus amigos, Deus restaurou sua sorte, dando-lhe o dobro de tudo o que ele tinha antes. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida. E meu irmão, minha irmã, se você quer apoiar esse ministério, se torne membro do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos. O mais impressionante nessa história é que a restauração de Jó não veio quando ele se lamentou ou se entregou à dor, mas sim quando ele intercedeu pelos outros. Isso nos ensina uma lição profunda e valiosa. Muitas vezes, a nossa própria restauração começa quando paramos de olhar apenas para as nossas próprias necessidades e começamos a interceder pelos outros. Será que você tem carregado mágoas? Será que há pessoas que você precisa perdoar? Esse pode ser o passo que está faltando para que Deus comece a restaurar áreas importantes da sua vida. Jesus nos ensinou algo poderoso. Se não perdoarmos, também não seremos perdoados pelo Pai. Talvez você tenha orado, pedido bênçãos, clamado por milagres, mas ainda guarda ressentimentos profundos no coração. Isso pode estar bloqueando a ação de Deus em sua vida. Quando liberamos perdão e entregamos nossas dores a Deus, Ele nos cura, transforma o nosso interior e nos liberta de tudo aquilo que nos prende. O perdão é um caminho de cura. Eu já testemunhei muitos casais sendo restaurados por Deus. Casais que estavam à beira do divórcio, que já não viam mais saída para os problemas, mas que, ao decidirem orar um pelo outro, começaram a experimentar uma mudança sobrenatural em suas vidas. Às vezes pedimos a Deus que mude o outro, mas a verdadeira transformação começa dentro de nós. Quando entregamos ao Senhor nossas feridas emocionais, quando nos dispomos a orar com sinceridade, tanto por nós mesmos quanto pelos outros, começamos a ver os frutos da restauração. Talvez você esteja passando por uma crise financeira, ou em seu casamento, ou quem sabe na sua saúde. Eu quero te lembrar que o mesmo Deus que restaurou a vida de Jó pode restaurar a sua vida também. Mas para que isso aconteça, você precisa estar disposto a permitir que Deus cure o seu coração primeiro. A mudança interior sempre precede a mudança exterior. Eu gostaria muito que você escrevesse aqui nos comentários: Deus, transforma a minha vida. Sabe, irmãos, quando você entrega a Deus o controle e permite que Ele transforme o seu interior, Ele se encarrega de restaurar todas as áreas da sua vida. Lembre-se, Deus faz novas todas as coisas e Ele pode mudar completamente qualquer situação, por mais impossível que pareça. Nesse momento, eu quero orar por você. Deus, nós te agradecemos por mais um dia em Tua presença. Obrigado, Pai, por nos conceder a oportunidade de refletir sobre a Tua palavra, sobre as lições valiosas que o Senhor nos ensina todos os dias.
e por nos permitir caminhar na tua luz. Agradecemos pelo teu amor, que é constante e fiel, e pela tua misericórdia, que se renova a cada manhã, nos dando novas chances de recomeçar e fazer melhor. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoa-nos por todas as vezes em que falhamos, em que desviamos os nossos olhos de ti e nos deixamos levar pela incredulidade, pelo medo ou pela ansiedade. Perdoa-nos, Pai, por nossa falta de fé, por nossa incapacidade de confiar plenamente no teu poder e no teu plano para as nossas vidas. Reconhecemos que muitas vezes, em vez de buscar uma transformação em nosso interior, optamos por reclamar das circunstâncias. Ajuda-nos a mudar, Senhor, a nos aproximar mais de ti e a sermos mais fiéis à tua vontade. Nós oramos, Deus, para que essa mensagem toque profundamente o coração de cada pessoa que está ouvindo agora. Que o Senhor venha com o teu poder curar as feridas emocionais, as dores da alma e restaurar os corações que estão magoados, feridos e ressentidos. Assim como o Senhor restaurou a vida de Jó, restaura também a vida daqueles que hoje se encontram abatidos, desanimados e perdidos. Deus, nós colocamos diante de Ti todas as situações de aflição. Pedimos que aqueles que estão enfrentando crises em seus casamentos, que estão lidando com problemas financeiros, que estão lutando contra enfermidades físicas ou emocionais, sabemos que o Senhor é poderoso para transformar cada uma dessas situações e trazer paz, cura e restauração completa. Que o Teu Espírito Santo intervenha poderosamente na vida de cada um que clama a Ti nesse momento, trazendo respostas, soluções e milagres. Senhor, nós também intercedemos por todos os pedidos de oração que têm sido feitos aqui nos comentários por tantas pessoas. Sabemos que o Senhor conhece cada uma dessas necessidades, cada angústia que foi compartilhada, e pedimos que o Senhor atenda ao clamor do Teu povo. Traga paz onde há caos, restaure a alegria onde há tristeza profunda e renove a esperança onde o desespero tem prevalecido. Que a Tua vontade soberana seja feita em cada uma dessas situações, pois confiamos que os Teus planos são sempre perfeitos. Deus, nós cremos que o Senhor está trabalhando mesmo quando não conseguimos ver. Cremos que o Senhor pode mudar qualquer circunstância e que o Teu poder é maior do que qualquer adversidade que enfrentamos. Ajuda-nos a confiar mais em Ti, a descansar em Tuas promessas e a entregar completamente nossas vidas em Tuas mãos, sabendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Eu vou ministrar uma palavra aqui que certamente vai falar de uma forma muito poderosa ao seu coração. O tema da mensagem é: os planos de Deus não podem ser impedidos. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Eu quero pedir que você dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, escreva o seu nome, o lugar de onde você está falando, eu quero conhecer você. Coloque aqui o seu pedido de oração. Eu vou orar por você, pela sua família, pela sua vida. Irmãos, você já parou para pensar no impacto que os sentimentos negativos podem ter sobre a sua vida? E no caso específico aqui que eu vou trabalhar hoje, eu vou falar sobre a inveja. Qual o impacto que a inveja pode ter na sua vida? Muitas vezes nós ouvimos conselhos como esse aqui. Não compartilhe
os seus sonhos com ninguém, porque isso pode atrair a inveja. Você já ouviu isso? Você crê nisso? Você crê que se você compartilhar os seus sonhos, você pode atrair a inveja das pessoas? Eu creio que sim. Eu creio que muitas pessoas, até de forma inconsciente, passam a sentir inveja da gente. Quando nós compartilhamos os nossos sonhos, quando a gente conquista algo. Você já percebeu que, às vezes, o semblante da pessoa muda? Uma vez eu estava com um grupo de pessoas e eu havia conquistado algo muito significativo e eu compartilhei naquele momento com as pessoas que estavam comigo ali. E todos eles se alegraram. Nossa, que bom, que maravilha! Mas teve uma pessoa que o semblante dela descaiu naquele momento. Eu não vou falar o que foi nem onde foi, porque senão pode ser que a pessoa esteja assistindo, mas eu percebi naquele instante um sentimento de inveja. Era como se ela dissesse: por que que isso não aconteceu comigo? Eu queria estar no seu lugar. Mas ela não disse isso. Ela chegou, me deu um tapinha assim, parabéns. Mas eu vi no semblante dele, dela, da pessoa, que ela foi tomada pela inveja. Então eu não duvido que as nossas conquistas, as nossas realizações atraiam a inveja das pessoas. Quando a gente compartilha os nossos projetos com pessoas erradas, nós podemos enfrentar oposição. Mas será que a inveja, presta atenção, será que a inveja dos outros tem poder para impedir os planos de Deus? Eu quero que você responda isso aqui nos comentários. Presta atenção na pergunta que eu estou fazendo. A inveja dos outros pode impedir os planos de Deus? Escreva aqui nos comentários. Eu vou tentar responder essa pergunta através desse breve estudo aqui hoje que nós vamos fazer. Eu quero te lembrar de algo muito precioso, muito poderoso. Quando Deus tem um propósito na sua vida, nenhuma inveja, nenhuma oposição, nenhuma adversidade pode frustrar esse plano. E hoje eu quero refletir sobre isso com você à luz da palavra de Deus, mais especificamente tomando a história de José do Egito, que é para nós um exemplo claro de como os planos de Deus prevalecem, mesmo diante das maiores adversidades que nós possamos enfrentar. Para quem não conhece a história, eu vou falar aqui de uma forma bem resumida, tá bom? José era o filho amado de Jacó, o mais querido de Jacó, dentre 12 filhos. E por isso ele recebia um tratamento especial. Jacó amava José mais do que a seus irmãos, é o que a Bíblia diz. E por isso tratava ele de uma maneira especial. A Bíblia diz que Jacó deu para José uma túnica colorida que o diferenciava dos seus irmãos. E um dia, José teve um sonho que revelava o futuro dele, um futuro de grandeza, de prosperidade, um futuro dado por Deus. E aí José, de uma forma ingênua, compartilha esse sonho com seus irmãos. Eu imagino José chegando para seus irmãos e dizendo: eu sonhei com vocês. Vocês estavam no meu sonho. Ah, é, José? E como era esse sonho?
Eu sonhei que estava de pé e vocês se prostravam diante de mim. E não era só vocês. O papai e a mamãe também estavam ali se prostrando diante de mim. Imagina você contar isso para os seus irmãos que já eram enciumados, que já ficavam meio com o pé atrás com José por ele ser querido pelo pai. Quando José compartilha esse sonho com seus 11 irmãos, eles são tomados pela inveja, irmãos. Eles são tomados pelo ódio, pelo rancor. E aí, eles decidem entre si agir para afastar José do convívio familiar. No primeiro momento, eles decidiram matar José. O que veio ao coração deles era a ideia de matar José. Só que depois eles mudam de ideia. Mas eles jogam José numa cova e deixam ele ali. Eu fico imaginando o tempo em que José passou ali naquela cova. Imagine, Deus dá a ele um sonho de grandeza, um sonho de bênção, um sonho de um futuro abençoado, e ele quer manifestar aquela alegria, quer expressar aquela alegria, e compartilha esse sonho com os seus irmãos, e no momento seguinte ele se vê dentro de uma cova, dentro de um poço. Os irmãos de José quiseram matar os sonhos de Deus. Mas eu quero dizer algo para você. Quando Deus tem um sonho, nada nem ninguém pode impedir que esse sonho se cumpra. Amém? Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua família. E essa adversidade que você está passando nesse momento, esse problema que você está enfrentando, não vão impedir que os planos de Deus se cumpram. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu recebo. Depois de jogarem José numa cova, eles vão ali, tiram ele da cova e o vendem como escravo para o Egito. E ali no Egito, José passou por anos muito difíceis. Ele foi acusado injustamente, ele foi preso, ele foi esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo. Mas a Bíblia diz que a cada etapa da vida de José, o Senhor estava com ele. O Senhor era com ele. E pelo fato de Deus estar com ele, onde ele estava, ele se destacava. Ele se destacou na prisão, interpretando um sonho. O carcereiro falou assim: você é bom nesse negócio de interpretar sonhos. Mas ficou por isso mesmo. Mas houve um momento em que Faraó teve um sonho. Faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E não havia no Egito ninguém que conseguisse interpretar o sonho de Faraó. E aí aquele soldado, aquele carcereiro, se lembrou de José. Ele diz: eu conheço um cara que está até preso, mas ele tem o dom de interpretar sonhos. E ele traz José então à presença de Faraó. E José interpreta o sonho da seguinte maneira: olha, Faraó, o que Deus está me dizendo é que haverá 7 anos de muita fartura. Haverá 7 anos de uma colheita farta, uma colheita abundante. Mas em seguida haverá 7 anos de fome sobre a terra. Haverá 7 anos de escassez. E Deus te alertou através desse sonho
para que durante esses 7 anos de prosperidade que estão por vir, você armazene alimento, administre esse recurso que você irá receber, para que você possa vencer os anos de escassez. Olha que sabedoria, irmãos. E José então deve ter dito: arrume alguém da sua confiança para te ajudar a administrar isso. E Faraó então diz: não há aqui no Egito um homem tão sábio quanto você. Eu estou designando você para ser o meu administrador, para ser o meu gestor. O fato é que, depois desse sonho, José foi colocado como o segundo homem mais importante no Egito. Você pode dar um glória a Deus? Quando Deus tem um sonho, quando Deus tem um propósito, nada nem ninguém pode impedir que esse sonho, que esse propósito se cumpra. Aleluia. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Está escrito assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Eu quero ler também, na versão da Bíblia, a Mensagem. Essa mesma passagem diz assim: é assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar a oferecer seu culto a Deus. Essa passagem aqui, irmãos, nos mostra que a reconciliação não é algo que precisa ser praticado apenas entre nós e Deus, mas também entre nós e o próximo. O mesmo perdão que recebemos de Deus deve ser exercitado com aqueles que nos cercam. Jesus, ao ensinar esse princípio, nos mostra que a verdadeira adoração a Deus passa pelo nosso relacionamento com o outro. Se há algo pendente nos nossos corações, se existem mágoas ou ressentimentos, nós precisamos buscar a reconciliação antes de apresentar nossa oferta a Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias com a palavra do Senhor. Se inscreva no canal se você estiver chegando aqui hoje e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. No final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu decido perdoar. Amém? Olha só, eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo que passaram por situações muito difíceis, por traições, que receberam palavras de ofensa, palavras que te feriram, acusações infundadas, pessoas que foram, de certa forma, injustiçadas. Por isso, talvez essa palavra seja para você. Mas para que ela alcance o seu objetivo, é preciso que você a receba no seu espírito. E uma forma de expressar que você está recebendo essa palavra é você declarar pela fé aqui nos comentários: eu decido perdoar. Escreva isso e depois você pode colocar o seu pedido de oração. Olha só,
de acordo com a Bíblia, quem não perdoa não é perdoado. A palavra de Deus é muito clara ao afirmar que, se não perdoarmos a quem nos ofende, Deus também não vai nos perdoar. Jesus ensinou isso quando nos deu o modelo da oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que a palavra está nos dizendo é que Deus espera que nós pratiquemos a mesma misericórdia que Ele teve conosco, com aquelas pessoas que nos ofenderam. Quem já recebeu o perdão de Deus e se recusa a perdoar alguém, está negando na prática a graça que lhe foi concedida. Isso é algo muito sério, irmãos. Jesus contou a parábola do servo que foi perdoado de uma grande dívida, mas não quis perdoar uma pequena dívida de outro servo. O resultado foi que ele perdeu a misericórdia que havia recebido. O pastor e escritor John Piper disse o seguinte: o perdão é o perfume que a flor derrama sobre aquele que a esmagou. O perdão não é um favor que você faz ao outro, mas um bálsamo para a sua alma. O perdão traz libertação. Muitas pessoas sofrem porque não liberaram perdão. A falta de perdão produz mais danos naquele que está ferido do que naquele que feriu. Alguns acham que o perdão é um benefício para quem ofendeu, mas o benefício maior é para aquele que perdoa. Sem perdão não existe cura. A doença interior vai só se agravando e a saúde emocional, espiritual e até física da pessoa ressentida é afetada. A falta de perdão pode se tornar uma prisão para muitas pessoas. Talvez alguém que foi alcançado por essa palavra possa estar vivendo uma vida amarga, carregando o peso do ressentimento, enquanto a pessoa que a ofendeu nem sequer pensa no assunto. Saiba que, ao perdoar, você não está dizendo que o que fizeram contra você foi certo, mas você está se libertando da prisão da mágoa e do ódio. Uma das principais dificuldades que as pessoas encontram para perdoar de verdade é o sentimento de justiça própria. Muitas vezes nós achamos que perdoar é abrir mão de exigir justiça, como se nós estivéssemos permitindo que a outra pessoa saia impune daquela situação. Só que o perdão não significa ignorar o erro, mas sim confiar que Deus é o justo juiz e que Ele vai lidar com cada situação da maneira perfeita. Outra dificuldade é a dor emocional profunda que é causada por certas ofensas, tornando esse ato de perdoar um verdadeiro desafio. Mas Deus nos chama a confiar nele e Ele próprio nos dá forças para superar essa barreira. O maior exemplo de perdão que nós recebemos foi através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. A palavra do Senhor diz, em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Jesus nos perdoou quando não merecíamos. E Ele nos chama a agir da mesma forma com aqueles que nos ofenderam. Esse perdão nos dá acesso à vida eterna e nos ensina a amar como Cristo nos amou. Nesse momento, eu quero orar por você, pela sua vida, pelo seu sentimento, por esse coração que tem carregado tanta dor, tanta mágoa, tanta tristeza.
Por isso eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração. Se você não quiser mencionar do que se trata, se você não quiser detalhar, escreva somente a área da sua vida que precisa de cura, de restauração, de milagre, de vitória. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém que você precisa perdoar ou que você precisa pedir perdão, escreva o nome dessa pessoa aqui. E no tempo oportuno, vá e se reconcilie com essa pessoa. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai, reconhecendo que somos pecadores e que dependemos totalmente da Tua graça e do Teu perdão. Obrigado porque em Cristo recebemos misericórdia. Sem merecimento algum, recebemos essa misericórdia. Nos ensina a perdoar assim como fomos perdoados. Nos ajuda a libertar os nossos corações de toda a raiz de amargura, de ressentimento e de dor, causada por palavras e atitudes de outras pessoas. Nós sabemos que o perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Por isso, hoje, nós escolhemos perdoar aqueles que nos feriram, assim como o Senhor nos perdoou. Ó Deus, eu sei que tem muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem que têm muita dificuldade para perdoar. Que o Senhor dê a elas força, que o Senhor dê a elas encorajamento, que o Senhor renove o coração dela. Porque o Senhor nos ensinou que o perdão nos liberta e nos aproxima de Ti. Eu quero pedir por todas as pessoas que precisam de cura interior, para os traumas e para as feridas emocionais que elas carregam. Traga restauração, porque o Senhor prometeu que estaria perto daqueles que têm o coração quebrantado e salvaria os de espírito oprimido. Eu quero interceder também, meu Deus, por todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão enfrentando problemas financeiros. Dê a essas pessoas sabedoria para administrar seus recursos e abre portas onde não parece haver caminho, pois cremos que Tu és o nosso provedor e que nada vai nos faltar. Eu quero orar, meu Deus, por essas pessoas que estão vivendo crises em seus relacionamentos. Visita essa família, Pai. Visita esse casal nesse momento. Que haja diálogo, que haja compreensão, que haja reconciliação, porque o Senhor nos chamou para viver em paz com todos, sempre que for possível. Eu quero apresentar diante de Ti essa pessoa que se sente fria espiritualmente. Que o Senhor reacenda a chama do primeiro amor. O Senhor nos prometeu que jamais rejeitaria um coração sincero. E nós estamos aqui nos derramando diante da Tua presença. Eu quero colocar nessa oração também, Pai, todas as pessoas que têm lutado contra as enfermidades. Eu quero pedir que o Senhor derrame a Tua cura. Toca em cada um com a Tua mão poderosa. O Senhor nos disse que Tu és o Deus que sara e que por Tuas feridas nós fomos curados. Eu peço que essa palavra cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Que ela não volte vazia, mas que ela alcance todas as pessoas que precisam liberar perdão, que precisam pedir perdão, para que o perdão se torne um hábito na vida dessa irmã e desse irmão. Que a Tua paz guarde os nossos corações e nos conduza no caminho da reconciliação e do amor. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp
e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Nós estamos começando mais uma semana e com mais uma semana vem novas oportunidades, novos desafios também. E muitas vezes a tentação de nos deixarmos levar pelas preocupações do dia a dia. Mas eu quero te convidar neste momento a olhar além das circunstâncias e fixar os seus olhos naquele que tem o controle de todas as coisas, o nosso Deus, o Senhor de toda a criação. Vamos começar essa reflexão de hoje falando com o Pai. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos entrega como um presente cheio de oportunidades, de recomeços e lições. Um presente para ser usado de forma diferente do que usamos na semana passada. Dessa vez, o Senhor nos dá a chance de fazermos algo melhor, de vivermos de forma mais alinhada com a Tua vontade e de corrigirmos aquilo que ficou pendente. Nós cremos, Pai, que o Senhor está conosco e confiamos que o Senhor nos ajudará a vencer cada desafio que surgir em nosso caminho nesta semana. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos concedeu mais um ano de vida, nos trouxe até aqui com o Teu cuidado e nos fez começar esse novo ano experimentando a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado porque mesmo diante das lutas, o Senhor nos sustentou e nos fortaleceu, mostrando que o Teu amor por nós é maior do que qualquer dificuldade. Deus, eu coloco diante de Ti esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora. E eu te peço, enche o coração deles de paz, de confiança e de força para encarar essa nova semana com coragem. Que eles possam ver a Tua mão agindo em cada detalhe de suas vidas. Derrama sobre eles sabedoria para tomarem as decisões corretas, paciência para enfrentarem os desafios e fé para confiar em Ti, mesmo quando não enxergarem o caminho de forma clara. Que eles não sejam dominados pelo medo nem pela ansiedade, mas que possam descansar na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, fala conosco através da Tua palavra, que cada frase pronunciada aqui seja usada para edificar, para fortalecer e para renovar a esperança no coração de cada um que me ouve. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações do YouTube, porque assim você vai receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode se tornar membro do canal, ou você também pode nos ajudar pelo Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Salmos 146, versículos 5 e 6, está escrito: Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Irmãos, essa palavra nos lembra que a verdadeira felicidade não está nas condições externas, mas em quem nós estamos confiando. É verdade que vivemos tempos difíceis. As notícias nos mostram crises, guerras, divisões. O mundo parece cada vez mais incerto e é fácil sentir o peso dessas circunstâncias no coração. Mas eu quero te lembrar de algo. A nossa paz e a nossa esperança
não vêm das circunstâncias, elas vêm do Senhor. A Bíblia nos ensina que não devemos nos conformar com este mundo, mas renovar a nossa mente. Isso significa mudar a nossa perspectiva, deixar de olhar para os problemas e começar a olhar para Deus. Talvez você tenha enfrentado momentos de desânimo. Quem sabe as dificuldades te fizeram pensar que as coisas não vão mudar. Mas eu quero te encorajar a lembrar que Deus é fiel. Ele é o Deus que criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Ele não mudou, irmãos. Ele não falhou e Ele nunca deixará de cumprir as suas promessas. Deus nos chama a confiar nele, mesmo quando tudo parece incerto. Ele nos convida a tirar os olhos do caos ao nosso redor e fixá-los em suas promessas. Porque Deus é maior do que qualquer crise e nele encontramos a força para seguir em frente. Ele é a fonte de paz, de direção e de esperança. Por isso, não permita que o pessimismo ou o desespero dominem a sua mente e o seu coração. Hoje, Deus te chama para renovar a sua confiança nele. Comece a semana declarando que o Senhor é o seu auxílio, que a sua esperança está nele. Não importa o que aconteça ao seu redor, Deus é fiel e Ele nunca deixa de cuidar dos seus filhos. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso, escreva aqui o seu pedido de oração, amém? E declare pela fé o seguinte: eu confio no Senhor. Não importa o que você esteja enfrentando, declare isso com fé. Eu confio no Senhor. Talvez você tenha passado os últimos dias sentindo que as circunstâncias ao seu redor estão fora de controle. Talvez sejam problemas financeiros, familiares, emocionais ou profissionais. É possível que você tenha se perguntado: onde está Deus no meio de tudo isso? Mas eu quero te lembrar que Deus nunca nos abandona. Ele não está distante. Ele não está alheio à sua dor ou à sua luta. O Senhor está presente em cada detalhe, guiando os seus passos e fortalecendo o seu coração para enfrentar o que vier. A palavra de Deus nos ensina a não olhar para as coisas que são temporais, mas para as que são eternas. Tudo o que enfrentamos aqui é passageiro. Por mais difícil que pareça, por mais duradoura que seja essa batalha que você está enfrentando, ela não se compara à glória que Deus tem preparada para aqueles que perseveram na fé. Cada dia que você permanece firme é uma prova de que Deus está trabalhando em você e através de você. Eu quero te desafiar a começar esta semana com um coração cheio de esperança. Em vez de focar nas dificuldades, entregue tudo nas mãos de Deus e confie que Ele está no controle. Substitua a preocupação pela oração, a ansiedade pela adoração e a dúvida pela fé. Porque aquele que prometeu é fiel e Ele nunca falha. Lembre-se também de proteger a sua mente e o seu coração do excesso de informações negativas. Se você tem consumido muitas notícias, se tem passado muito tempo preocupado com o que está acontecendo no mundo, é hora de dar um passo para trás e se aproximar mais de Deus. Alimente o seu espírito com a palavra de Deus e não com o medo que o mundo tenta espalhar. Deus tem uma promessa para a sua vida. Ele é o único que pode trazer paz em meio à tempestade. Ele é o único que pode reacender a esperança no seu coração, mesmo quando tudo parece perdido. Não permita que o pessimismo tome conta da sua mente. Esteja disposto a se posicionar com fé e a confiar que Deus tem o melhor para você. Hoje é o dia de levantar a cabeça, alinhar o seu coração com a vontade de Deus e caminhar com confiança. O Deus que fez os céus e a terra é o mesmo que cuida de você. Ele te sustenta, Ele te guia e Ele renova as suas forças para que você viva os planos que Ele tem para a sua vida. O nosso Deus
é o mesmo que abriu o mar para o povo de Israel. É o mesmo que derrubou os muros de Jericó e que ressuscitou Lázaro quando todos achavam que já era tarde demais. Ele é especialista em transformar situações impossíveis em testemunhos gloriosos. Deus não é indiferente à sua dor. Ele está te convidando hoje a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de você. Comece essa semana confiando não nas suas próprias forças, mas na fidelidade daquele que nunca te abandona. Lembre-se de que as suas promessas são firmes e que o seu amor é inabalável. Quando a gente confia em Deus e entrega tudo a Ele, nós passamos a enxergar além das circunstâncias. Passamos a viver pela fé e não pelo que vemos. Que esta seja a sua escolha hoje. Caminhar com fé, viver em esperança e confiar que Deus está agindo, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Escolha começar essa semana colocando seus olhos em Cristo, confiando que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando tudo parece difícil. A sua vitória não está no que você pode ver ou controlar, mas na certeza de que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. O Senhor te convida a viver pela fé e não dominado pelo medo ou pela incredulidade. Hoje é o tempo de alinhar o seu coração com os planos de Deus e de começar a caminhar com a certeza de que Ele já está agindo. Ele é o Deus que vê, que ouve e que cuida. E nesta semana você verá o seu poder se manifestando na sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente agora uma pessoa ou uma circunstância específica, escreva aqui nos comentários. Se você não quiser detalhar o seu problema, se você não quiser expor aqui nos comentários, escreva somente a área da sua vida que precisa do toque de restauração, de cura e de milagre de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais este momento em Tua presença. Obrigado por nos conceder mais uma semana, por renovar as nossas forças e por nos lembrar, através da Tua palavra, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelas bênçãos que recebemos e até mesmo pelos desafios que enfrentamos, pois sabemos que eles nos moldam e nos aproximam mais de Ti. Somos gratos pela Tua fidelidade, que nunca falha, pelo Teu amor inabalável e pelas promessas que o Senhor cumpre em nosso favor. Hoje, meu Deus, nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes em que deixamos que as circunstâncias falassem mais alto do que a Tua voz. Nos perdoa pela incredulidade, pela falta de fé, pelos momentos em que fomos consumidos pelo medo, pela ansiedade ou pela dúvida. Nos perdoe por termos fixado os nossos olhos nos problemas, ao invés de confiarmos no Senhor, que é maior do que qualquer dificuldade. Senhor, limpa o nosso coração, restaura a nossa mente e nos ajuda a viver de acordo com a Tua vontade. Eu peço que o Senhor renove a nossa fé nesse momento, que ela seja uma fé viva, uma fé que age, uma fé que nos move a confiar plenamente em Ti, mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Restaura a nossa visão espiritual, para que possamos enxergar além das circunstâncias e fixar os nossos olhos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que possamos sentir a Tua presença em cada passo desta semana, em cada decisão que tomarmos, em cada desafio que iremos enfrentar. Que o Teu Espírito Santo nos guie, nos fortaleça e nos encha de paz. Eu quero colocar diante do Senhor cada irmão e cada irmã que está ouvindo essa mensagem.
que eles sejam renovados em esperança, fortalecidos em fé e cheios da tua paz. Que as tempestades da vida não os abalem, mas que eles possam encontrar refúgio em ti. Eu oro, meu Deus, por cada família, por cada lar, por cada relacionamento que está enfrentando algum tipo de crise. Eu apresento diante do Senhor a vida financeira de cada pessoa que está me ouvindo. Eu peço que o Senhor traga restauração, provisão, cura e milagre. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada coração, cada necessidade, cada lágrima derramada em silêncio. Eu apresento a ti a vida dessa irmã e desse irmão que tem buscado por uma resposta do Senhor. Dê a eles, Pai, essa resposta. Para aqueles que enfrentam problemas familiares, que haja reconciliação, que o teu amor prevaleça. Contempla, meu Deus, todas as pessoas que enfrentam dificuldades financeiras. Que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor traga prosperidade, provisão, sabedoria para essa pessoa administrar bem os recursos que o Senhor tem concedido a ela. Eu quero te apresentar também, meu Deus, todas as pessoas que lutam contra enfermidades, emocionais, físicas ou espirituais. Eu peço a tua cura completa. Toca o corpo, a mente e o coração de cada um, trazendo restauração e vida abundante. Espírito Santo de Deus, visita nesse momento essa pessoa que se sente sozinha, desamparada ou sobrecarregada. Dê a ela conforto, paz e a certeza de que ela não está sozinha. Derrama sobre nós a tua graça, meu Deus. Renova as nossas forças para que continuemos firmes em meio às lutas. Eu coloco diante do Senhor cada nome mencionado aqui nos comentários, cada situação descrita aqui por essa pessoa e até mesmo aqueles pedidos que por algum motivo não foram escritos, mas que estão guardados no íntimo do coração de quem está me ouvindo agora. Que o Senhor atenda a cada um, segundo a tua vontade. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Aqui na descrição do vídeo estão todos eles. O canal Pastor Edivaldo Oliveira, o canal Minuto com Deus Animações, o canal Minuto Reflexão e o canal Minuto com Deus Kids. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. A palavra de Deus pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.